Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros, é um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante. A gente está na meta aí de conseguir chegar aos 3.000 inscritos. Então, compartilha aí com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares, e não deixa de deixar o seu recadinho aí, que é muito importante. Sugestão de tema, dúvidas, perguntas, agradecimentos, tudo isso é muito importante para nós, tá bom? O seu feedback é muito importante. Bom, a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. Se você quer ter mais informações, dá uma ligadinha lá no 2605-6865 ou no 2606-6220. E as meninas vão informar os dias, os horários, os tratamentos que a casa oferece, tá bom? Então, dados os nossos recados, que você nos dê licença de entrar no seu lar, convidando ao nosso Mestre Jesus, aos amigos da luz, a todas as fraternidades do bem e do amor, para que nesse circuito iluminado nós possamos entrar em contato com esses amigos superiores de conscientização, de esclarecimento e de elucidação, para que nós possamos fazer dessa nossa conversa salutar, de crescimento e de evolução. Então, é sobre essa proteção e essa certeza que nós vamos dando início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho de como funciona a sua cabecinha, os seus pensamentos, você é fiel ao que você pensa e ao que você sente, ou você faz de conta? Será que você é assim ou não? Hã? Como que é? Na verdade, quando a gente fala de obsessão, né, e a gente fala muito, e as pessoas têm essa ilusão de espíritos perseguidores e de coisa que um outro sempre nos faz mal a todo instante, a todo momento. E existem os obsessores, sim, mas a grande verdade por trás disso é que muitas, e digo na maioria das vezes, nós somos nossos próprios algozes, né? Ou seja, quando a gente começa a trabalhar contra nós, o nosso pensamento, o nosso sentimento, você deixa de escutar a sua alma para viver uma coisa artificial, é algo muito prejudicial para a sua vida e para a sua alma, né? Porque ela entra em desequilíbrio. Como, por exemplo, eu sinto algo, eu quero algo de bom e eu me podo porque eu não sei o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Olha, a minha natureza é ser uma pessoa alegre, expansiva, não sei o quê, mas eu fui ensinado desde cedo que isso é errado, que eu não posso falar, que eu não tenho que me calar e que eu tenho que ser uma pessoa assim, essa. E daí eu sofro essa pressão constante e não ajo naturalmente, né? Com medo, com essas restrições, e isso vai me fazendo um mal, até muitas vezes se tornando uma doença, na verdade, porque a gente acaba se acostumando com essas formas de desequilíbrio, né? E às vezes a gente não amadurece, né? Então, na psicologia, a própria questão da autossabotagem é vista como uma falta de amadurecimento. Por quê? Então, eu não vou me expor ou eu não vou fazer para me proteger, né? Ou porque tá bom do jeito que tá, né? Então eu vou ficar. Quando a coisa começa, um relacionamento começa a tornar-se mais sério, eu falo, ai, não deu certo. Quando o meu emprego, eu tenho aquela oportunidade de progredir e fazer diferente, eu falo assim, ai, eu não quero, não estou cansado, não é para mim isso. Então, porque são mecanismos que a gente vai criando
onde a gente torna o nosso próprio inimigo evolutivo, onde você não consegue dar um passo a mais, porque você e fala-se do amadurecimento porque você fica acomodado, né, naquela zona meio adolescente. Ah, eu vou fazer só aqui enquanto tá bom, né, no oba-oba. Se acontecer alguma coisa diferente, que eu não me sinta confortável, eu não vou fazer. E evoluir, na verdade, às vezes é estar desconfortável, né? É estar numa situação desconfortável, porque a gente precisa aprender a lidar com isso e superar. Desconfortável nas nossas atitudes, às vezes, nos nossos pensamentos, no nosso agir, no nosso falar, no nosso sentir. E daí vem uma coisa que o doutor Antônio falou recentemente e que eu acho que é muito válida, né? Não é sair explodindo, né? Você ir contra, né? E o Carlos vai falar melhor isso. Você não gostar ou encontrar, né? Você sair jogando na cara dos outros, porque isso é a nossa tendência, né? Não sei a de vocês, mas a minha é assim. Ai, eu não gosto de uma coisa, eu já tenho aquela coisa. Ai, não quero sair daqui, não quero, não sei o quê. E ele veio para dar, desculpa, uma grande lição, né? A primeira que ele fala é que o autocontrole, ele tem que ser algo natural, né? Da sua alma. Quando ele é forçado, ele adoece o seu corpo, porque não é o que você sente, né? E ele associa o autocontrole com o seu sentir, né? Então, eu não vou fazer isso, mas isso não me desequilibra, não me faz mal. Eu não fico nem mais nem menos. Eu mantenho o meu padrão e tá de boa. Só não quero para mim. Por exemplo, eu não gosto de uma atitude que o Carlos, o Maurício ou o Ronaldo fez, nem por isso eu tenho que brigar. E ele fala isso mais tarde também, né? Nem por isso eu tenho que brigar. Ok, é o momento deles, é o que eles têm para hoje, mas eu não trago isso para minha pessoa, né? Não adianta também eu falar tá tudo bem e por dentro eu ficar remoendo aquilo. Por que que o Carlos fez isso? Por que que o Carlos é assim? Eu tenho raiva do Carlos. E pior, que é uma outra tendência que a gente tem. Às vezes é não resolver a situação, se sentir ofendido, e daí eu ir contar para um terceiro e espalhar. Lembra que eu falei dos rastros? Os rastros começam aí. Porque daí eu não resolvo com o Carlos, não falo, não me resolvo comigo, né? Porque você percebe que às vezes não é uma questão do outro, mas é uma questão minha, porque eu estou me sentindo ofendido, desagradável, coisa que o Carlos não tá quando ele falou, ou o Ronaldo que estava no grupo também não, mas isso me incomodou. E daí eu pego, eu não me resolvi comigo e eu saio espalhando. Então eu vou lá para o Maurício e falo, você viu o que o Carlos falou? Não sei o que, não sei o que lá. Você viu, Ronaldo, o que o Carlos falou? E daí nisso eu vou criando rastros, né? Ou situações, elos de ligações de desequilíbrio. Desculpa. Porque eu estou envolvendo várias pessoas no meu desequilíbrio. Então, é muito sério isso. E ele fala que ele quer ver a gente, às vezes, o doutor Antônio, né? Ele fala uma questão que até ele deu uma risadinha e apontou, que eu quero ver você se expressar, você falar para o outro sem se alterar, sem se desequilibrar, né? Porque a gente pensa que, muitas vezes, a gente compreende errado, que eu não concordar com o que o outro fala, né? Ou, assim, eu não sentir a mesma coisa que o outro sente é fazer dele meu inimigo ou meu rival, né? Ou explodir. Não, cara, não se quer, isso quer, e você, fulano, não é assim. E não é nada disso. Na verdade, é respeitar o limite dos outros sem me desequilibrar. O que não serve para mim, eu não cato, eu não encho, não vou aumentar a minha bagagem de coisas negativas com algo que não me serve, né? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a pensar um pouquinho. Mas para falar assim, um pouquinho mais que ele é mais equilibrado do que eu, se explode, se não explode,
se manda o outro passear, né? Se a gente deve falar tudo que a gente pensa, que isso é um risco muito grande, né? Que eu falo que sincericídio é uma coisa muito séria. Eu vou chamar meu amigo Carlos. E aí, Carlos, sincericídio vale a pena ou não? Bom dia, Fabinho, Maurício, Ronaldo e pessoal que nos assiste. Cara, já dizia o ditado, né, que se as pessoas lessem nossos pensamentos, nós não teríamos quase nenhum amigo, talvez nenhum, né? E essa questão de equilibrar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, talvez seja o grande dilema de todos nós, né? Porque em cada momento, uma dessas coisas vai ser função. Você viver num mundo de faz de conta, querendo agradar todo mundo, com certeza vai te trazer infelicidade, mágoa, depressão, raiva e adoecer. Você ser o sincerão da vez vai te deixar sozinho quase sempre, né? Ah, ainda vem a pessoa. Não, a pior frase do mundo, cara, uma das piores, porque sempre tem uma pior, né? Eu vou falar para o teu bem. Cara, isso, depois disso nunca vem nada bom, você pode ter certeza. Eu estou falando, mas é para o teu bem, né? Ah, esquece, né? É para o bem dela, é para o ego dela, é o que ela acha que é bom. Ah, mas é difícil, porque esse equilíbrio é complicadíssimo. Porque do mesmo jeito que você não pode engolir tudo, você não pode vomitar tudo. Não tem jeito, os dois extremos estão errados. E talvez a resposta, a grande resposta para o doutor Antônio, seja você conseguir se posicionar sem sair do seu prumo. Porque muitas vezes, até quando você resolve se posicionar, você se envolve naquilo. Né? Não é com aquela plenitude, olha, vem cá, vou lhe dizer como fazer, ou esta é a minha coisa, né? Porque, apesar de sermos seres individuais, nós vivemos no coletivo. Então não dá para ser, e nem seria bom ser tudo sempre do jeito que o Carlos enxerga o mundo. Nem do jeito que o Fábio, nem do jeito que o Ronaldo, nem do jeito que o Maurício. E você vive em conjunto, né? Você vive com pessoas no trabalho, com familiares, com pessoas dentro dos tarefeiros. Ah, eu sou o dono da razão. Com certeza não, né? E na maioria das vezes a gente tem uma questão. Então, essa questão da fachada, ela é muito complicada. Por outro lado, você não pode querer fazer sempre do jeito que você quer. Você vai viver sozinho, você não vai ter amigos, você não vai ter namorado, você não vai casar, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir fazer nada. E o que você falou é importante, que muitas vezes as pessoas confundem posicionar-se e expressar-se como ser uma briga, como ser algo que você discorda. Não, tá aqui, ó, é o que eu penso. Com, você pode fazer isso com calma, tudo lógico que quando vem para a célula máter da coisa, que é a família, isso fica um pouco mais complicado, né? "Oh, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então hoje não vamos ver Bang Bang, vamos ver Sessão da Tarde, mas Sessão da Tarde tinha Bang Bang, né? Vamos ver aquela coisa melosa, que se você os primeiros 2 minutos você já sabe quem vai morrer, quem vai viver, o que vai acontecer. Cara, um dia vamos assistir isso, outro dia vamos assistir aquilo. Essa negociação ela é importante, mas o que você falou e o que o doutor Antônio traz é importante. Você colocar alguns eixos ali de limites para que isso não se transforme numa depressão, em pessoas que jogam sua vontade, seu ego lá embaixo, e não criam um superego achando que é Midas, né? Tudo que toca vira ouro. Porque a gente tem facilidade de ir tanto para cima quanto para baixo. E nós estamos numa época complexa, talvez a mais complexa, mas eu não acho ela ruim de maneira nenhuma. E agora virou, né? Sim é sim, não é não. Às vezes. Não é que você vai mudar de opinião, né? Existem coisas que são pontos
inquebrantáveis, que você não vai ceder nunca, porque não está no teu. Agora, existem coisas que devem ser cedidas sem te machucar, em nome da caridade, né? Qual será a maior caridade do que eu ouvir uma pessoa que eu discordo falar e dar o direito dela falar e se expressar? Não tem maior caridade, não significa aceitação, não significa concordância, significa respeito. Ah, se aquilo chegar uma hora aí ela falar algo que te machuca, para ela, isso eu não concordo. Você passou das linhas que você criou de convivência. Então precisa tomar cuidado, porque vira muito cartesiano. Ah, sim é sempre sim, não é sempre não. Lógico, existem valores inquebrantáveis, necessariamente. Mas tem muita coisa que, inclusive, você ouvindo, talvez o seu sim vire um não quando você ouviu a opinião do outro. Ele viu um ângulo que você não viu, que você não enxergou, que você não percebeu. Aí a gente volta para a questão da verdade absoluta que nós não temos. E não passamos nem perto de ter. Mas queremos ter a nossa. Sim, vai ser sempre sim, não vai ser sempre não. E aí eu vou puxar um pouco para obsessão. Porque toda vez que a gente entra na falsidade, a gente não pode esquecer que os espíritos enxergam a energia e a verdade. Então não adianta você falar um não mentiroso que é um sim ou um sim mentiroso que é um não. Ah, o falso bonzinho. Ah, aquele ali é a Madre Teresa de Calcutá, mas por trás é o obsessor está vendo e vai te pegar. No orgulho, na fascinação, onde é que quer que seja. Com eles você não vê. E você vê muitos romances, né, que tem essa função de esclarecer a gente, que os espíritos estão lá, ó, tá bancando bonzinho. Vamos pegar ele porque não é nada disso. Então, a questão de você fingir algo, seja para o teu semelhante, seja para se ajustar socialmente, seja para se enganar, que às vezes a gente foge das dores criando mentiras para nós. O velho, não, tá tudo bem, é o que você falou, né? Não, tão ruim quanto eu falei só para o teu bem, é você falar para você que está tudo bem quando não está tudo bem. Quando você não aceita aquilo, não tolera aquilo e não aguenta aquilo. Então, isso é muito complexo, isso é muito difícil, eu acho que é uma busca grande. Eu acho que não tem resposta cartesiana e absoluta. Acho que cada um vai ajustando o limite. Talvez o mundo ideal seja o que o doutor Antônio falou, né? Você conseguir essa manifestação com galhardia, com educação e sem ferir o próximo e principalmente sem se alterar, né? Mas isso eu acho que ainda é difícil. A gente raramente consegue esses momentos e mais uma vez ele estava com a razão quando ele puxa, né? E traz a gente de volta para uma realidade quando a gente não tem condição disso. Mas precisamos tomar cuidado com as nossas manifestações, né, meu amigo? Ronaldo, dali se a gente pode ficar tranquilo, porque só vem manifestações de alta índole. Tá Pode muito falar, meu bom. amigo. Essa foi a deixa. Essa foi a deixa, né, para mim. Muito bom. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlos, Maurício e Fábio, né? Vamos usar aqui a nossa palavra, né? Vamos usar esse espaço, né, maravilhoso que a gente criou aqui. E quando a gente fala da palavra em si, né? Ela é o principal meio, né, de expressão que nós temos, né? Então, a gente pode se expressar de várias formas, né? Mas a palavra é a principal. E a palavra, como você falou, ela tem os dois lados, né? Ela pode auxiliar, ela pode construir, elevar, jogar a pessoa lá para cima, né? O acreditar, mas o inverso não é verdadeiro, né? Você pode colocar a pessoa lá embaixo, né? Destruir essa pessoa, tirar toda a sua confiança, tirar todo o seu brio, né? A sua alta confiança e destruir as pessoas, né? E a palavra ela fica na mente, né? Às vezes o físico, se agredir uma pessoa fisicamente, a pessoa vai sentir a dor, vai sentir o tapa, vamos dizer assim, né? Mas passa, talvez, né? Porque depois passa, depois cura, e ali foi uma hora de um pouco de uma energia, né? Uma energia contrária, obviamente, mas existe. Mas a palavra não, a palavra fica na mente, né? Você fica raciocinando o que que ele falou, o que que ele pensou, por que que ele pensou, por que que ele pronunciou aquela palavra, né? Eu estou falando isso, eu quero colocar, obviamente, que nós estamos falando assim, como as pessoas, muitas vezes,
deixam, né, de falar, ou as pessoas não falam o que pensam, ou procuram pensar ou falar, né, somente para agradar, e aí, obviamente, fala que não é verdadeiro, né, porque se você for falar só para agradar, você não vai ser verdadeiro, né, o princípio já é esse, né, falar para agradar, então não vai ser verdadeiro. E isso tem uma consequência nas pessoas, né? Primeiro eu vou colocar um fato aqui interessante. No meu, eu particularmente, você vê, né? A gente, obviamente, tem a palestra que usamos a palavra, tem lá as palestras dentro da casa, né? Eu muitas vezes você consegue perceber se eu estou bem ou não pelo tom da minha voz, pelo tom da minha fala, pela forma de se expressar, pela naturalidade do meu corpo em se expressar, porque, né, eu uso o corpo para emitir, talvez, para elucidar um pouquinho mais uma palavra, para dar um pouquinho mais. Isso tudo, né, está no nosso corpo trabalhando. Né? Nossa mente está pensando o que eu vou falar, o que eu não vou falar, como eu vou falar. E o segurar isso, né? O segurar, eu vou colocar assim, por exemplo, quando você tem dentro de um ambiente, eu vou usar o ambiente corporativo, que o ambiente corporativo é sempre rico, né? Quando você tem um ambiente onde você não tem a voz, onde você não tem a palavra. Ou quando você fala, se você falar uma coisa boa, uma coisa positiva, naturalmente, é mais o seu dever, né? Falar coisas positivas, coisas boas dentro de da corporatividade. Mas quando você fala uma coisa que não é boa, você pode ser reprimido, você pode ser questionado, você pode ser. E aí o que acontece? Isso vai acontecendo com o tempo, vai chegar uma hora que. Qual que é a tendência? A tendência é você vai falar assim: se eu falar, eu vou acertar, ganho um ponto. Mas se eu falar, eu posso errar, vou perder 2 pontos, né? E o que é melhor? Você fala, não, é pior é eu errar. Então você não fala. Então você começa a se silenciar. Se você começar a viver uma vida de silêncio, você está deixando de se expressar, você está sendo reprimido, né, de alguma forma, como eu falei aqui na questão corporativa, vou falar da questão democrática, né, onde as pessoas podem ter voz, podem falar, e opiniões diferentes, né, e argumentos diferentes, e hora você vai acertar, hora você vai errar, mas o falar, pelo menos, você coloca uma opção. Né? Quando você não fala, você não está dando nem opção, de certo ou errado. E isso, para nós, eu falo por mim, que eu já sofri várias represálias, às vezes como foi, de um, de um gerente, né, de alguém que está ali na gestão comigo, e que às vezes eu falo, não falar, porque o pior é falar, né? Isso são em ambientes. E dentro de casa é a mesma coisa, né? Lógico que eu falo do homem e da mulher, mas às vezes as mulheres, muitas vezes, né? Que tem um marido que reprime, um marido que é só a voz dele que interessa, a opinião dele que é a melhor, e a esposa, a mulher, às vezes tem o seu pensamento contrário, né? A forma diferente de pensar, de analisar, de se expor, não se expõe, né? Ela simplesmente aceita, né? Ela aceita, e aí, obviamente, o que eu falo, as famílias elas se dão bem quando há dos dois lados, né? Eu tenho que falar, desliga a televisão aí. Se em casa não está indo bem, se o discurso em casa não está indo bem, o relacionamento não está indo bem, desliga a televisão. Desliga a televisão, marido e mulher, tenta conversar, tenta entender o que está acontecendo, né? Tenta se expor, tenta se... Por quê? Porque senão as coisas começam a ficar arraigadas, né? No coração, aí a mágoa, ressentimento, angústia. Então, o não falar, né? Ainda mais quando você quer falar, pensar, e aí vira o quê? Vira uma família onde só um manda, só um fala, só um tem liberdade de expressão, né? E a esposa não pode falar, o filho também não. Aí o filho não fala, quer dizer, que é pior, né? O que eu falo, eu prefiro ser amigo do meu filho, né? Minha filha, na questão aqui, minha filha, pelo menos ela se sente confortável em falar para mim. E eu vou dizer para ela o que é certo, o que é errado, né? Mas eu vou dar a oportunidade dela falar. O dia que eu não dou a oportunidade para falar, o que acontece? Ela vai falar com pessoas de fora, com terceiro, com quarto, com outras pessoas, e você não vai participar daquilo, né? Talvez para dar uma orientação melhor. Então, eu estou colocando algumas situações assim, que nós aqui, né, como pessoas que têm esses canais aqui de falar, né, e é interessante, porque a gente fala tanto aqui como na palestra dos tarefeiros, tem que ter muita certeza, né, muita tranquilidade, né, não somos o dono da verdade, mas muita tranquilidade de falarmos aquilo que a gente realmente entende que é o melhor para as pessoas e para quem nos ouve. E eu vou dizer assim, porque o dom da palavra é interessante,
a palavra, volto a dizer, ela engrandece, ela eleva, né? E tem o lado contrário, sim, da palavra, que pode destruir as pessoas, né? E o fato aqui, nós estamos falando, né, se ela é positiva, quando a gente fala muito, é bom, é sempre bom, né? Deve-se pensar duas vezes antes de falar. Ter esse jargão, né? Esse ditado, eles vão pensar. É verdade, né? Mas nem tudo. Porque senão, se você toda vez for pensar duas vezes, você vai demorar muito para expor, você vai demorar muito, né, para que você coloque realmente aquilo que você quer expressar. E às vezes a naturalidade é o importante, é o que você sente na hora, é o que o seu coração quer falar, é o que você tem vontade de expressar. Isso é bom, né? Isso é liberdade, isso chama liberdade. Quando você começa a ter que pensar duas vezes, né? Como eu falei, talvez o ambiente você tem que ponderar. Mas quando você começa a pensar duas vezes nos ambientes, é porque existe uma pressão, existe algo ali, uma energia que não está de acordo. O que não está de acordo? Eu estou falando aqui com vocês, né? Se eu posso me expressar dessa forma aqui, naturalmente, né? Eu não posso, não. O Carlos me olhou torto, o Maurício me olhou de um jeito, não, o Fábio ali não está nem. Não, não posso, né? Eu tenho que falar claramente aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino. Por quê? Porque sai algo do meu coração, sai algo que eu me e me alivia. Eu não posso ficar com pensamento. Se eu entrar numa conversa dessa aqui e já pensando, não, o que eu vou falar? Tá certo, tá errado, mas vão gostar, quem vai. Não, aí não sai nada. Aí não acontece, né? A palavra não flui, né? O pensamento não consegue concatenar todas as informações para no final haver o quê? Haver algo informativo, né? Algo que leve para frente. Então, assim, não sei se é esse o tom que eu devo usar aqui, mas a palavra, para mim, em particular, tem muita força, né, nos ambientes, nas conversas, é o que nós somos, né? Lógico, tem aquelas pessoas que é um pouco mais reservada, não gosta de expor, não gosta de falar, isso é natural, isso é natural, não é esse tipo de tom que pelo menos eu coloco aqui. Eu falo quando a pessoa tem vontade, quando quer falar, e não fala, né? Não fala, segura, aí vai virando aquela angústia e volta a dizer, esse exercício faz com que as pessoas nunca falem, né? Porque ela não confia nela, porque ela acha que alguém vai reprimir, porque ela acha que ela não está certo, né? E aí ela ouve o outro falando o que ela ia falar. Fala, puxa vida, olha, se eu tivesse falado, né? E eu não falei por ressentimento e tudo mais. Então, acho que é um pouquinho isso aqui, vou passar já a bola do Maurício, né? Para complementar aí, Maurício, né, essa questão da palavra, e nós, obviamente, né, usarmos ela da melhor forma e sabermos utilizar. E é importante, né, para nós, nosso crescimento, acho que o Fábio, o Carlão falou isso, né, a gente tem que crescer, tem que evoluir, tem que tirar. Algumas barreiras existem, né, eu também tinha época que eu não falava nada, não conseguia me expor, não conseguia. Aí eu vejo que isso é importante, seja para o meu crescimento profissional, seja em casa, seja aqui nossa palestra, onde nós estávamos, né, na Casa dos Tarefeiros em particular, né? Você começa a falar, a se expor, e você vê que você tem conteúdo, você tem opinião, e isso faz bem, né? No final do dia, quando você tem uma boa palavra, estou colocando nosso exemplo aqui, mas no dia, em casa, nos locais, isso te traz bem, né? Isso traz autoconfiança, isso é importante para todos nós, né? Eu acredito que seja um pouco disso que, Maurício, que eu vou passar a palavra para você, Maurício. Legal, Ronaldo, legal. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo, Ronaldo, Fabinho, Calão. Você sabia que quando você falou que a palavra tem poder. Já dizem por aí, né? E a palavra realmente tem muito poder. E aí eu coloquei algumas coisas aqui importantes desse nosso contexto que nós colocamos aqui. Eu escrevi uma coisa que fala assim: o que te faz bem? O que te faz mal? E aí eu coloco uma outra situação. Você vai refletir sobre isso. O que é que te faz bem e o que é que te faz mal? Quando você refletir sobre esses dois pontos, aquilo que te faz bem está prejudicando alguém? Eu entendo assim, não adianta nada te fazer bem, mas você só no outro, só prejudicar o outro, não resolve nada. E aí, aquilo que te faz mal. Ah, não, aquilo que me faz mal, mas tá fazendo bem para minha esposa, está fazendo bem para meus filhos. Ah, não, eles estão bem e eu estou me prejudicando. Também não é legal. Então, vejam, a gente tem que ter esse equilíbrio, e que os meninos acabaram de falar, é isso. Como ajustar esse, como
ter esse equilíbrio, como ajustar isso de uma forma boa e tranquila. E aí eu coloquei alguns outros pontos importantes, né? Por exemplo, teve uma época que, quando eu era mais jovem, não vou falar criança, né? Mas quando eu era mais jovem, já faz um tempinho, né? Minha mãe sempre falava, a verdade deve ser dita, doa quem doer. E ela estava coberta de razão, mas com equilíbrio. E eu, muitas vezes, levei isso para frente. A verdade deve ser dita, doa quem doer. E aí vai de conta que o Carlos falou, que o Fabinho falou. Eu falava e ponto. Não é nem aí com o outro. É verdade, tem que ser falado, mas verdade de quem? Verdade por quê? Então, a gente vai aprendendo com o tempo a equilibrar tudo isso. É, Graças a Deus, tive uma família bem estruturada, tal, e sempre tive muita confiança naquilo que eu faço, né? Assim, minha família me deu muita segurança para isso. Então, você tem que tomar cuidado, porque senão você deixa sua soberba, seu orgulho ser maior do que deveria. E aí você acaba se achando melhor do que o outro, né? E você acaba prejudicando, você acaba magoando, de uma forma que você fala, pô, não precisava. Olha como o negócio é tenso, né? Por exemplo, teve uma ocasião, ainda namorava com a Esther, aí não sei o que foi, a gente estava no interior, aí acabou atrasando, aí eu fui buscar, não estava mais no local onde a gente tinha marcado, que ela ia chegar da do Velho, na hora que voltou, aí eu voltei, estava na casa do meu pai na ocasião, e voltei, falei, poxa vida, a gente marcou lá, por que que não me esperou? Pá, pá, pá. A minha já estava com a minha tia, tinha outros parentes juntos lá com ela. Não fiquei lá porque eu ia ficar sozinho, então vim com eles, como você atrasou um pouquinho, acabei vindo com eles. Cara, eu fiquei tão bravo na ocasião, aí ela ficou tão chateada, eu falei, pô, pra quê? Aí depois eu comecei a parar para pensar, isso, você vê, eu tinha 20 anos, né? Aí você começa a parar para pensar, você fala, pô, para que isso? Não precisa. Aí, com o passar do tempo, você aprende a lidar com todas essas coisas. Hoje, se bobear, eu fico bem mais quieto do que antes, né? Porque você aprende a lidar com essas coisas. Hoje, se bobear, se falar alguma coisa, ela me bate, em bom sentido, né? Mas, assim, hoje manda e desmanda, mas aí a gente já entra num ponto legal de equilíbrio. Então, você acaba aprendendo a lidar. Isso eu estou falando de uma situação que aconteceu há muito tempo. Mas isso vale para o nosso trabalho, isso vale para o nosso dia a dia, isso vale para o nosso convívio aí nos tarefeiros, vale para o nosso convívio no nosso trabalho, vale para o nosso convívio. Entre nós quatro aqui isso é válido também. E assim, o gostoso e o legal, conforme o Fabinho falou, que o doutor Antônio falou, se você falar algo, a pessoa te falar algo que você não concorda, mas você não ficar bravo, você não brigar, não tem necessidade. Eu vou brigar porque eu não concordo com o outro. Tá bom, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, e opinião é opinião, né? Não é fato. É opinião, cada um tem sua opinião e vida que segue, tá tudo certo, né? Ah, mas a opinião dele não bate com a minha. Cara, depende. Se você pode, de repente, ouvir o que a pessoa está falando, mas, ao mesmo tempo, a pessoa está ouvindo que você também tem de opinião, aí pode chegar num consenso, ou simplesmente pode chegar e falar, não, você pensa de uma forma, eu penso de outra, respeito a sua opinião, você respeita a mim e vamos seguir em frente. Então, é esse equilíbrio que eu entendo que o doutor Antônio colocou. E tem um outro ponto aqui, quando a gente fala que a palavra tem poder, a gente tem que tomar cuidado. O maior veneno não é o que a gente toma, o maior veneno é o que a gente solta. Então, o Ronaldo colocou bem, você pode subir uma pessoa, dar confiança. Imagina dentro da família com os filhos. Você pode criar um filho confiante, um filho que tem a sua opinião, defende a sua opinião, lógico, com equilíbrio, e que vai enfrentar a vida, vai enfrentar o mundo de uma forma confiante, que acredita no potencial dele. Ou se, de repente, cria um filho que o mundo vai acabar massacrando ele. Mas tem que ter o quê? Equilíbrio. Nem tanto achando melhor do que os outros, mas também você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última bolacha do pacote, como também você não é, né, a última pessoa lá da fila. É o equilíbrio. Então, é quem fala, o maior veneno não é aquele que a gente toma, e sim aquele que sai. Então, toma muito cuidado com isso. E o que a gente fala, né? Tudo isso, a gente fala de crescimento. Crescer dói. O crescimento dói. O Fabinho até comentou na nossa resenha que nós comentamos crescimento dói. Então, esse crescimento de doer exige esforço, exige empenho, exige equilíbrio, exige controle. Então, tudo isso a gente precisa ter. Agora, ter esse controle, você precisa também se autoconhecer. Você precisa se resolver internamente. A partir do momento que você é resolvido internamente, você se conhece, você consegue se expressar com equilíbrio. A pessoa pode falar o que quiser, você pode até não concordar, mas você fala, tá bom,
Você pensa dessa forma, eu penso de outra. Minha opinião é essa, assim, 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 assado. Eu escutei a sua, você escutou a minha. De repente, o que você falou, eu vou dar uma pensada. De repente, você tem razão, eu posso ir. De repente, eu vou mudar. Ou não, continuo nessa minha toadinha aqui. Então, é aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo. O que te faz bem e o que te faz mal. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Muito cuidado em não soltar as palavras. O que os meninos falaram. Não podemos deixar de falar, não podemos deixar de nos pronunciar, mas com equilíbrio, com tolerância, com paciência, com paz interior. Então, a gente fala, essa paz interior que tanto a gente busca. É isso. Eu entendo que isso é o que a gente está colocando aqui para vocês. Vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Gente, um bom final de semana a todos. É isso, Fabinho. É isso aí, Maurício. Olha, e tanto quanto o que o Ronaldo falou, o Maurício falou, entre o sincericídio ou a pessoa que se cala, né, que fala, ou que não fala, o que elas têm em comum eu falo que é a síndrome de Peter Pan, né? Ou o que que é o Peter Pan, metaforicamente? É o cara que não evolui, que não quer ter a responsabilidade do crescimento. E a vida, ela é para quê? Para que a gente cresça. Para de ser Peter Pan, tá? Peter Pan é aquele cara que você deve conhecer e ele faz 30 anos que você não vê, e quando você reencontra, ele age da mesma forma. As mesmas piadinhas que não cabem mais, sabe? As mesmas gracinhas. E eu não estou falando, não evoluiu, a questão não é financeira, é questão evolução pessoal, como alma, como espírito, é crescimento. A vida, ela é feita para que a gente possa crescer um pouquinho. Ah, a gente está engatinhando ainda, um vai mais rápido, um vai mais... Mas você tem que começar. O que não dá é você achar legal você sendo uma pessoa inconveniente ou infantilizada, né? Que é, se prejudica e ainda envolve o seu meio de coisas de energias desequilibrantes. Então, é muito sério isso, é muito sério. Então, que você possa se dar a oportunidade de crescer, tá? Deixar o Peter Pan de lado e usar o que ele sabia, que era voar, e alçar novos voos na sua existência. Alçar voos de maturidade, de conquista de pessoas, de amigos espirituais e da luz. E estando sob a proteção do Dr. Antônio e de toda a Casa dos Tarefeiros, da Espiritualidade Maior, que você possa estar envolvido e amparado sempre. Fica com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Abraço.